Olá, desenhistas! Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a questão dos eixos primários e secundários no desenho de observação. Como parâmetro, eu vou tomar esse desenho aqui de duas garrafas idealizadas, com proporções exatas. Então, a primeira garrafa tem uma proporção de 4:1. Então, a base dela, 4 vezes a base, temos a altura da garrafa, sendo que o pescoço dela é igual a 1/4. A segunda garrafa é levemente mais curta, então ela só tem 3 modos de altura, 3 vezes a base na altura. O pescoço, então, é 1/3. Então, essa composição está toda numa medida bem regular, para facilitar as comparações, e está num espaçamento entre as garrafas de exatamente a largura de um modo, a largura de uma garrafa dessas. Então, temos um espaço que mede, comparando em módulos aqui da base da garrafa, 3/4. 3/4, então 4 na vertical. Olhando assim, a gente observa, mesmo que a gente não tivesse as medidas, que essa composição é mais alta do que larga. Então, nesse caso, o eixo primário está na vertical, porque é a maior extensão da composição aqui, ó. Pegando as duas figuras, imaginando como se fosse apenas um bloco, então teríamos a maior dimensão na vertical. Porém, se essas mesmas garrafas, com essas mesmas proporções, estivessem mais afastadas, vamos dizer que elas tivessem, em vez de estar a 3 partes afastadas, tivessem 5 vezes o afastamento da base aqui, ó. Então, veríamos que a composição é mais larga, se estende na horizontal mais do que na vertical. Nesse caso, o eixo primário seria da lateral aqui da garrafa maior até a lateral da garrafa menor. Então, o eixo primário seria na horizontal. Portanto, o eixo primário é sempre a maior extensão, às vezes na vertical, às vezes na horizontal. A identificação do eixo primário é importante para definir o tipo de posicionamento da folha no desenho. Se eu olho essa imagem aqui e vejo que o eixo primário está na vertical, com certeza o melhor aproveitamento de folha é fazer um desenho com a folha na vertical. Porém, se eu noto que o afastamento horizontal é maior, não tem por que usar a folha na vertical, porque eu não vou aproveitar bem a folha. Eu vou estar desperdiçando a folha porque vai sobrar um espaço de branco em cima, outro embaixo. Então, o melhor jeito é girar a folha e usar ela na horizontal, conforme essa referência aqui. Então, temos dois casos, então, de identificação do eixo primário, com as mesmas garrafas, só que com espaços diferentes entre elas. Vamos analisar outras situações em que é importante definir corretamente o eixo secundário em relação ao eixo primário. Ao desenhar, a delimitação do eixo primário é arbitrária. Você pode escolher o tamanho que você quer para o eixo primário na folha. Se você colocar um eixo primário aqui, ó, no meio da folha, esse desenho, no caso aqui, está correto, ele está proporcional, está na mesma proporção desse maior aqui. Então, ó, tem 4 partes na altura e 3 na largura, ele está correto. Só que ele não está aproveitando bem a folha. Nesse caso, seria melhor que o desenhista, então, usasse um eixo primário maior aqui para ocupar melhor folha. Esse segundo exemplo aqui, ó, temos um desenho bem menor. Vamos dizer que a pessoa optou por fazer um eixo primário desse tamanho. O desenho, mais uma vez, não está errado, ele está proporcional. Então, ó, 3/4. Então, a definição inicial, o eixo primário, é que vai determinar toda a proporção do restante da imagem. Por isso que ele é importante. Você que define se quer um eixo primário grande ou pequeno. Sempre indico que nos exercícios vocês usem um eixo primário que ocupe o melhor possível o espaço da folha. Então, o eixo primário está sempre certo. Você que define ele. Uma vez definido, você ajusta o secundário aqui, ó. Definir esse tamanho como primário. Então, eu sei que o eixo secundário aqui, ó, é 3/4. Então, dividindo em 4 partes, aqui eu pego 3 e boto para o lado. E ajusto o secundário. O secundário sempre ajusta em relação ao eixo primário. Vamos ver outras situações de problemas que ocorrem quando a gente faz uma identificação errônea do eixo secundário. Quando ele pega uma proporção que não é correta na definição do eixo secundário. Neste exemplo, temos
a pessoa definiu corretamente o eixo primário. A gente sempre acerta o eixo primário, como eu disse. Definiu. E na hora de definir o eixo secundário, teria que pegar 3 partes para o lado. Ó. O eixo secundário devia terminar aqui. Mas a pessoa se distraiu e puxou mais para cá o eixo secundário. Puxou quase um quarto a mais aqui. Ó. Ficou um quadrado, na verdade. No desenho, quando encaixa no quadrado, tanto faz o eixo primário, sendo na vertical ou horizontal. Então, afastou muito. Mas ele viu que a garrafa ocupava 1/3 do espaço. Ela fez 1/3, ó. Está correto, ó, 1/3 do espaço. Porém, o espaço está errado. O eixo secundário está fora de proporção. Esse eixo secundário aqui é muito grande. Ele devia ter terminado aqui. O que ocorre? Ambas as garrafas estão exageradamente largas. A gente dá para ver aqui nos módulos internos que não são quadrados, ó, são retângulos horizontais. Há uma deformação na horizontal nesse caso, em ambas as garrafas. O desenho todo está errado. Ao contrário desses pequenos desenhos que eu mostrei antes, ó, embora estejam na proporção que não é muito agradável para a folha, ambos os desenhos estão com proporções corretas. Temos, às vezes, problemas que, mesmo com a proporção correta, não há uma boa utilização das folhas. Nesse caso aqui, ó. Então, como a gente viu que o eixo primário é na vertical, aqui no caso o desenhista devia ter feito o desenho na vertical também, mas ele optou por fazer na horizontal. O que aconteceu? Ele fez corretamente aqui a proporção. O eixo primário, 4 partes, eixo secundário, 3 partes, mas sobrou um monte de folha para o lado. Então, isso não é uma situação recomendável. Vamos ver mais outras situações de problemas na definição do eixo secundário. Neste caso, então, o desenhista definiu o eixo primário. Como eu disse, o eixo primário está sempre correto. Definiu daqui até aqui. Pegou, foi definir o eixo secundário e, ao invés de vir até aqui, ó, que seria o correto, 3 partes da altura, ele achou que aqui já era suficiente. Ele chutou aqui e não se preocupou em conferir se estava correto ou não. Viu que as garrafas tinham o mesmo espaço, a mesma largura, 1/3, fez 1/3, só que é cerca de metade da altura, na verdade, ficou 2, na verdade isso aqui é 2, né? 2/4. A proporção total está totalmente errada. Então a definição do eixo secundário aqui, ó, é inferior ao necessário. Ambas as garrafas ficam alongadas, aparentemente, mas elas, na verdade, são estreitas, não é que são alongadas. A proporção vertical aqui estaria correta, mas a horizontal está errada. Então, ficam as duas amassadas, embora tenha 3, ó. Mas tem 3 espaços. Sim, 3 espaços, mas você utilizou um eixo secundário com limite inferior ao necessário. Por isso que eu reforço a necessidade de conferir sempre o eixo secundário, se está correto. Estando correto, todo o desenho depois se encaixa. Tem que se encaixar exatamente no espaço. Se o eixo secundário era aqui, ó, essa garrafa tinha que estar encostando aqui. Aí toda a proporção se manteria.